Então, vamos lá. Deixa eu abrir os slides para que a gente possa, então, iniciar a aula. Pois bem. Então, nós temos lá o testamento, como nós vimos a regra geral, né? Estabelecemos aí, com relação ao testamento, a sua condição de ser, de não ser a regra, como um mecanismo de sucessão. Hoje, falar de sucessão testamentária é bem uma condição de exceção dentro do ordenamento jurídico brasileiro. A gente costumeiramente não pratica o hábito de testamento, nós não fazemos testamento, a maioria das mortes são mortes ab intestato, né? Aquela morte sem testamento, discorrendo então a sucessão por intermédio da legítima, né? A sucessão que se dá por intermédio da lei. Mas nós temos todo um regramento especial aí a partir do artigo 1857, que vai tratar essencialmente da testamentaria, da possibilidade aí de se fazer o testamento e termos a sucessão por intermédio dele. E aí, na aula anterior, nós conversamos um pouquinho sobre requisitos essenciais do testamento, sobre características específicas a respeito do testamento. E aí terminamos a aula falando um pouquinho a respeito da capacidade do testamento. Observamos que há dois momentos de se averiguar, de se atestar a condição de capacidade, né? Pensamos, num primeiro momento, na capacidade de quem faz o testamento e, num segundo momento, a posteriori, o que nós temos é a capacidade da pessoa para ser beneficiária no testamento. Então, nós temos a chamada capacidade ativa e a capacidade passiva, né? Percebemos ali a possibilidade, inclusive, do menor entre 16 e 18 anos também poder praticar o ato unilateral ou personalíssimo de realização do testamento, ok? Então, passamos ali por essa condição de capacidade, observamos que uma incapacidade superveniente, ela não invalida o testamento, isso você deve ter bastante em mente. Então, o fato da pessoa se tornar incapaz depois dela ter manifestado o seu ato de disposição de última vontade, né, ter feito o testamento, isso não invalida aquele testamento que foi realizado, ok? Então, são algumas características aí, algumas observações que a gente apontou aí na aula passada, quando nós tratamos dessa condição geral, e aí falamos um pouquinho da capacidade passiva com relação ao testamento. Vimos que, inclusive, há a possibilidade de pôr em testamento como sendo beneficiário a chamada prole eventual, né? Então, é possível inclusão no testamento daquele tipo de pessoa que ainda, aquela espécie de pessoa que ainda não foi gerada ainda. Então, existe essa possibilidade. Aí, a esse nome se dá a prole eventual. Aliás, turma, com relação à chamada prole eventual, nós vamos desenvolver aí um trabalho que vai fazer a composição da nossa pontuação, vinculado também ao aspecto da prole eventual. Daqui a alguns dias eu já devo disponibilizar para vocês aí o conteúdo que vocês devem fazer como pesquisa, mas tendo como mente justamente esse assunto vinculado à sucessão testamentária, né? Se é possível que
se é possível que uma prole eventual, que não decorra da consanguinidade ser também objeto aí de testamento ou de benefício por intermédio do testamento. A gente vai discutir isso aí num trabalho específico que eu devo passar para vocês. Tá? Mas temos aí como regra geral que é possível, então, que se estabeleça em testamento como beneficiário ainda uma pessoa por nascer ainda, né? Tendo como lapso temporal um período de 2 anos, tempo de 2 anos aí para que a criança possa vir ao mundo e aí, como consequência, ser beneficiária em testamento, né? Observamos também que é possível que a pessoa jurídica seja beneficiária em testamento, né? No testamento é possível se beneficiar pessoa jurídica, inclusive pessoa jurídica que ainda não foi constituída, desde que essa pessoa jurídica que não foi constituída, quando da sua constituição aconteça ou faça por meio de uma espécie de pessoa jurídica chamada de fundação, tá certo? Então, se a pessoa jurídica já existiu, qualquer tipo de pessoa jurídica é capaz para ser beneficiária em testamento. Se ela ainda não existir, se for uma pessoa jurídica eventual aí, então, neste caso, haverá que ser constituída com base especificamente na estrutura de fundação, tá certo? Esses foram alguns pontos que a gente conversou na aula passada, né? Discorremos aí um pouquinho desses assuntos. E aí, hoje, a gente trata um pouquinho a respeito desses requisitos. Eu sei que esses assuntos dessas 2 aulas de agora são assuntos um tanto quanto distantes em relação ao aspecto da sucessão, porque é o que a gente pouco vê, né? É bem ausente esse movimento testamentário. Então, são assuntos que alguns de vocês, quando começarem a advogar, vão se deparar com o testamento aí depois de alguns anos, provavelmente, né? Dada a falta de costume nosso. Mas vamos dar uma passeada aí por alguns desses artigos que vão demonstrar essas espécies de testamento para que a gente possa ter aí a dimensão e saber que eles estão vinculados aí dentro do nosso ordenamento e que a gente pode utilizá-los, seja a título pessoal ou também de orientação a algum cliente quando de uma certa necessidade, né? Bom, e aí quando nós falamos em formas de testamento, pessoal, nós devemos pensar aí em 2 espécies. A gente chama de formas ordinárias e formas extraordinárias de testamento. As formas extraordinárias são aquelas que de fato, o testamento ele deve ser praticado em condição de excepcionalidade, em situações excepcionais, né? Condições de realmente ter aí um risco iminente de vida ou até mesmo uma situação que possa ser preocupante com relação à vida. E aí, nessa condição, se estabelecem aí aqueles chamados testamentos extraordinários. À margem disso, a legislação brasileira ela vai permitir que o indivíduo ele possa, por ato de disposição de última vontade, o fazê-lo por 3 mecanismos, né? por um dos 3 mecanismos que se configura como forma de testamento ordinário. E aí nós estamos falando do chamado testamento público, o testamento cerrado ou o testamento particular. Veja, o primeiro pensamento que nós devemos ter com relação às 3 formas de testamento ordinários
é que eles têm a mesma validade. Ou seja, o testamento público, ou o testamento cerrado, ou particular, que foi utilizado, pessoal. O que nós temos aqui é que, seja qualquer uma das formas, elas têm a mesma finalidade. O objetivo vai ser o mesmo, a efetividade vai ser a mesma, o procedimento depois para o cumprimento daquela disposição de última vontade também vai ser a mesma, ok? Então, o que nós temos aqui são formas diferenciadas de se lavrar ou de se perfazer aquela última vontade. No entanto, independentemente da forma pela qual a pessoa opte por fazer o testamento, qualquer uma delas, obviamente, se não incorrer em vício, que enseja a anulação daquele negócio jurídico, o testamento, ele vai ter a mesma validade e o alcance dele será mesmo, tá bom? Vamos pensar então aí nas características que cada um destes instrumentos possuem. Cada um deles tem as suas particularidades, e aí a essas particularidades é que a gente agora se debruça, tá certo? Bom, se nós pensarmos no testamento público, eu tenho que observar os artigos 1864 até o 1867. Estes são os artigos que vão tratar aí deste tipo de testamento chamado testamento público. E aí, turma, se a gente já fala de testamento como sendo um instrumento, uma prática pouco usual, né, como sendo uma exceção no caráter sucessório, quando a gente olha para as três modalidades, aí a gente vai observar que das três modalidades, a que mais tem utilidade ou a que mais se pratica é essa primeira da letrinha A, tá certo? Então, o testamento público é aquele que é o mais praticado dentre dentre essas formas que nós temos e entre as pessoas que optam por fazer o testamento. Então, hoje, se a pessoa pretende, por ato de disposição, aí, fazer um testamento, já se preparando, então ela vai consultar o advogado, na sua grande maioria, nem dá a depender do caso, se é o caso corriqueiro da busca por testamento, nem dá as três opções, né? Ele já indica logo o chamado testamento público, pela sua questão de ser mais prático e o risco menor com relação a questionamentos, né? Então, o testamento público, hoje, a pessoa vai gastar em torno de uns R$ 1.100, mais ou menos, de despesas com o tabelião para a lavratura de um testamento público, né? E aí ele, seguindo esses ditames que os artigos vão estabelecer, ela não vai ter risco aí de ter uma condição de um instrumento viciado. Bom, vamos a essas características então. Então, primeiro guarde isso. Eu tenho aí três formas ordinárias de testamento: testamento público, testamento cerrado ou testamento particular, e tenho também três espécies de testamentos extraordinários: testamento marítimo, aeronáutico ou testamento militar. Então, três e três. Três os extraordinários e três militar. Guarde isso aí para o momento da sua prova, certo? Se falar de testamento ordinário, guarde que nós estamos falando do testamento público, do cerrado ou do particular. Os testamentos especiais ou extraordinários, estamos ou militar. Beleza.
Vamos pensar, então, um pouquinho sobre o que diz acerca do testamento público. Né? Testamento público são 4 artigos, eu vou tomar a liberdade de fazer a leitura deles aqui, e aí, se você tiver com o teu matéria, com o teu código aí do lado, faça a gentileza de acompanhar também aí a leitura. Então, a partir do artigo 1864, artigo 1864, eu tenho aí um regramento para o testamento público, que diz o seguinte: são requisitos essenciais, veja, não são acidentais, são essenciais do testamento público, ou seja, eu tenho que ter no testamento público esses requisitos sob pena da sua invalidação. Tá certo? Então, inciso primeiro, ser escrito por tabelião ou por seu substituto legal em livro de notas, de acordo com as declarações do testador, podendo este servir-se de minuta, notas ou apontamentos. Então, o testamento público é aquele lavrado por tabelião, obrigatoriamente por tabelião em livro de notas. Né? Lavrado o instrumento, ele deve ser lido em voz alta pelo tabelião ao testador e a 2 testemunhas, a um só tempo, ou pelo testador, se o quiser, na presença destas e do oficial. Então, veja como requisitos contidos no inciso 2º do artigo 1864, eu tenho aí, depois da lavratura desse instrumento, a leitura que é feita em voz alta pelo tabelião, pode também ser feita pelo próprio testador, a leitura para o testador e 2 testemunhas, ou se o testador o fizer, ele então fará a leitura para o tabelião e para as 2 testemunhas, e aí em um só tempo, ou seja, não pode fazer a leitura primeiro para o testador, depois chegam as testemunhas, aí faz a leitura para as testemunhas, não. Precisa ser no mesmo ato, concomitantemente, não é isso? Ao mesmo tempo, na presença do oficial. E o inciso 3º aqui, ser o instrumento em seguida a leitura, assinado pelo testador, pelas testemunhas e pelo tabelião, ok? Então, vejam que eu tenho requisitos essenciais, e esses requisitos essenciais implicam na não configuração da validade desse negócio jurídico praticado, caso haja ausência ou vício em uma dessas condições de solenidade. Então, falar de testamento público, eu tenho as suas solenidades estão, os seus atos solenes estão vinculados intrinsecamente na lei, ok? O parágrafo único vai ainda dizer o seguinte, que o testamento público pode ser escrito manualmente ou mecanicamente, bem como ser feito por inserção da declaração de vontade em partes impressas de livro de notas, desde que rubricadas todas as páginas pelo testador, se mais de uma. Hoje, com a tecnologia, o que a gente tem realmente o instrumento público sendo lavrado mecanicamente. Né? Então, vai lá no computador, faz uma minuta, da minuta faz a leitura, depois a leitura passa-se então para o livro oficial. Né? Essa é a praxis aí que é realizada pelos tabeliães. Né? O artigo 1865 expressa o seguinte, pessoal: se o testador não souber ou não puder assinar, o tabelião ou seu substituto legal assim o declarará, assinando, nesse caso, pelo testador ou a seu rogo, uma das testemunhas instrumentárias. Né? Então, havendo uma condição de impossibilidade por parte do testador aí na assinatura, ou não souber assinar, então é possível que uma outra pessoa, a seu mando, por isso que ele diz o termo arrogo, né, a seu pedido, ou o próprio testador, ou o próprio tabelião vai fazer declarar isso
no próprio instrumento, no próprio testamento, para que se apresente a ausência ali da sua assinatura, né? O indivíduo inteiramente surdo, sabendo ler, lerá o testamento e, se não o souber, designará quem o leia em seu lugar, presentes as testemunhas, tá certo? Então, há a possibilidade aí da condição daquela pessoa que tem esse tipo de necessidade especial, de deficiência, que ela também possa fazer aí o seu ato de disposição de última vontade, desde que siga aí a regra de manter ali uma pessoa fazendo e aí tendo também presentes as duas testemunhas. Quanto ao cego, o cego só se permite o testamento público, que ele será lido em voz alta 2 vezes, uma pelo tabelião ou por seu substituto e outra por uma das testemunhas designadas pelo testador, fazendo-se de tudo circunstanciada a menção no testamento. Então, percebe que nós temos algumas regrinhas específicas para aquelas pessoas que são portadoras de necessidade, aí a depender ou com algum tipo de deficiência que impeça a sua manifestação direta de alguma forma em razão desse tipo de deficiência. Então, veja no slide o que nós apontamos aqui para que você guarde normalmente quando você se depara aí, por exemplo, com provas da OAB, provas de concurso público vinculadas a esse direito sucessório específica de testamento. Falou de testamento público, aí nós temos muito das questões que envolve essa condição do testador deficiente, né? Então, se ele pode ou não testar, em que tipo ou que forma de testamento que ele pode se valer, que ele pode utilizar. Então, o testamento público deve ser escrito pelo tabelião, e aí confirmando aquilo que a gente fez aí como leitura, ou seu substituto, em livro de notas, né? Aí o livro de notas leia-se escritura, de acordo com as declarações do testador, na presença de 2 testemunhas, lido em voz alta, e depois de lido em voz alta, assinado por todos. Se se tratar de cego e analfabeto, só podem testar por meio de testamento público. Isso quer dizer o seguinte: se ele for fazer testamento cerrado ou testamento particular, essas 2 formas são formas não permitidas, havendo essa condição, né? Se surdo, a leitura será feita por ele ou por alguém de sua confiança, na presença de 2 testemunhas. Mudo ou surdo-mudo não pode fazer testamento público, porque não pode emitir oralmente as suas declarações, né? Não pode dizer se concorda ou não, etc. Ok? Legal, essas são as regrinhas básicas que a gente tem aí vinculada, pessoal, ao testamento público. O testamento cerrado tem uma particularidade aqui, porque a gente costuma dizer que é o chamado testamento secreto ou testamento místico, e ele possui 2 fases, né? A fase da lavratura, da feitura do testamento, e a fase de aprovação desse testamento. Então, é possível que a pessoa ela faça este ato de disposição de última vontade de maneira individual, não na presença do tabelião, do oficial do cartório, tá certo? Mas depois, num segundo momento, para dar eficiência e efetividade para esse instrumento, é necessário levar para o tabelião para a sua aprovação. Então, a pessoa pode fazer o testamento lá na sua casa, pode ser mecanicamente ou pode ser manualmente, e aí ele
fez o testamento na sua casa, então ele pode depois levar esse instrumento para ser objeto de aprovação pelo tabelião, e a aprovação pelo tabelião é dar uma sequência, ele vai dar uma sequência de aprovação no próprio corpo desse instrumento que foi exarado pelo testador. Na última palavra, onde termina o testamento, então dá sequência ali o oficial do cartório tratando acerca da aprovação desse instrumento, se ele atender aí os requisitos de formalidade que devem ser observados, tá? Então, o testamento cerrado, você vai encontrar ele na doutrina como sendo tratado de testamento secreto ou testamento misto. E aí, lembre-se das duas fases. Ele tem uma fase que é tida como uma fase particular, em que a pessoa individualmente ela faz ali ela põe, reduz a termo ali os seus interesses com relação à disposição do seu patrimônio. E a segunda fase é a fase pública, onde ele dá a conhecer que existe ali o testamento, fazendo aí diante do tabelião de notas, né? E aí, pessoal, a cédula testamentária será escrita e assinada pelo testador ou alguém de seu rogo, né? Alguém que ela indique, e após será entregue ao tabelião com o pedido de que seja aprovado na presença de duas testemunhas. Então, veja, o que é uma particularidade interessante aqui é que a pessoa pode fazê-lo de maneira isolada, sem que as testemunhas tenham conhecimento do teor contido no testamento. No entanto, o que as testemunhas vão presenciar aqui é a questão da solenidade para a aprovação do testamento como sendo o testamento cerrado. Então, preenchido lá a cédula testamentária, o testador ele apresenta essa cédula para o tabelião, e o tabelião, agora sim, de posse desse documento, mais duas testemunhas, aí ele parte para a solenidade vinculada com a presença dessas testemunhas. Na verdade, não teremos aí a leitura do conteúdo desse testamento cerrado, né? O que nós teremos ali é só a comprovação de que existe de que o testador ele fez um testamento, que optou pelo testamento cerrado, onde foi aprovado pelo tabelião de notas, né? Lavrado o auto de aprovação, este será lido pelo tabelião e assinado por todos. E aí, em seguida, o tabelião passa a cerrar e a coser o testamento, né? Então, ele vai colar e vai coser, ele vai transpassar a linha específica, né, nesse instrumento, nesse documento, e aí esse documento é entregue de volta ao testador. Percebe que há uma solenidade bastante interessante aqui, que usualmente ela fica mais afastado da nossa realidade, não é, do que o chamado testamento público. Esse tipo de testamento cerrado é aquele testamento que a pessoa guarda lá junto com os seus pertences patrimoniais volumosos dentro de um cofre, por exemplo. Então, fica lá reservado o testamento, guardado em local normalmente secreto, onde 2 ou 3 pessoas da sua família têm conhecimento ali, né? Então, deixa lá dentro do cofre, tá? À margem aí do testamento público. Então,
percebe que ele vai ser menos utilizado ainda do que o próprio testamento público, tá certo? Então, vai se cerrar, né? Isso vai passar a colinha lá na cédula e também vai costurar a cédula como mecanismos aí de lacre desse instrumento, tanto que o instrumento ele pode ser objeto de não reconhecimento após pós-morte, se houver aí uma violação desse lacre antes da testamentaria. Então, é possível até uma condição de anulação. Aliás, se o próprio testador ele abrir esse testamento antes da sua morte, então nós estaremos falando aí de um testamento que foi revogado, ele é considerado como revogado em razão do desfazimento do seu lacre. Tá? Cego e analfabeto não podem, em razão aí da condição da leitura, né? Surdo, mudo, surdo pode fazer, ok? Bom, então, testamento público, à margem do testamento público, nós teremos aí o chamado testamento cerrado, que tem a mesmíssima, turma, a mesmíssima eficácia do testamento público, né? E assim como o chamado testamento particular. Percebe que o que vai ser alterado aqui é exclusivamente a forma pela qual eles são realizados é o que vai alterar, ok? Então, testamento particular, qual é a diferença então aí do testamento particular para o testamento cerrado? O testamento particular é aquele feito pelo próprio testador, sendo por ele escrito, lido e assinado na presença de pelo menos 3 testemunhas. Nessa situação, nós não temos aquele ambiente formal do caráter público. Veja que no testamento cerrado eu tenho ele em 2 fases, ele sendo feito num momento particular e tenho ele posteriormente sendo concluído numa condição pública. Já no testamento particular, eu não tenho um aspecto público aqui, ok? Então, não há que se falar em apresentação para aprovação ao tabelionato, né? O que eu vou ter aqui é a presença de 3 testemunhas que vão atestar que aquele instrumento particular que foi realizado é, sim, o ato de disposição de última vontade, feito pelo testador, né, lido por ele e ali assinado na presença dessas testemunhas. E aí, aberta a sucessão, deverá ser publicado e confirmado em juízo pelas testemunhas. Então, veja aqui, quando a gente diz da abertura da sucessão, você vai se lembrar lá do momento da saisine, não é? Que a sucessão ela se dá no momento da morte. Então, haverá um momento do processamento do inventário, havendo a testamentaria aí, em que o juízo vai chamar essas testemunhas que presenciaram a lavratura, né, a feitura deste testamento, para que elas em juízo possam também confirmar aí que aquilo que está posto no documento é a vontade do morto, tá certo? O que se discute aí e se essas testemunhas elas faltarem, no sentido de já não existirem mais no momento da abertura desse testamento, né? Imagina que eram 3 amigos dessa pessoa que já tinham uma idade avançada e também essas pessoas tinham idade avançada. Então, imagine que já faleceram, 2 dessas pessoas já estão mortas, por exemplo. Então, na falta de testemunhas por ausência ou morte, o juiz pode se contentar com aquelas que o juízo ouviu. Então,
o juízo vai aplicar aí, vai se valer de técnicas, de técnicas para extrair o máximo da confirmação da verdade real, tá certo? Para que possa, então, dar um caráter de validação daquele instrumento como sendo ato de disposição de última vontade. Nessas circunstâncias, o que nós teremos aí é mais uma situação de, imaginemos aí, uma situação de impugnação do testamento por qualquer dos herdeiros, né? Então, essa situação é que pode levar aí uma necessidade de uma instrução probatória com maior intensidade, né? Vai dar um pouquinho mais de trabalho para o juízo de validar aquele instrumento. Então, imagina que, por exemplo, são três herdeiros, descendentes, né? Filhos do falecido, e o falecido deixa um testamento particular beneficiando um destes filhos com 50% do seu patrimônio, que é aquilo que ele pode dispor em testamento, em havendo herdeiros necessários, como nós já vimos anteriormente, tá certo? Pessoal, nessa situação é possível que os herdeiros que não foram beneficiados, que não foram privilegiados aí, por esse ato de disposição de última vontade do testador, eles passem a litigar a esse respeito, né? Coloquem em xeque a validade desse instrumento particular, né? Em outras palavras, o que a gente está apresentando aqui, ou colocando, né? Melhor, percebe que quando a gente trata aí do testamento público, até o testamento, entre o testamento cerrado e o particular, melhor o cerrado. Por quê? Porque ele dá a sensação de maior segurança, de maior segurança jurídica ou menor índice de questionamento, tá certo? Então, veja, por quê? Porque a gente já conta com a boa-fé do tabelião na prática daquele ato público, tá certo? Então, nessas situações, a gente já começa a afastar coação, ameaça, qualquer tipo de vício do negócio jurídico que possa ser objeto de discussão no âmbito privado, com maior intensidade, né? Quando eu tenho lá um instrumento público, entre um testamento público e um testamento particular, a condição de se questionar o particular vai ser muito maior do que o público, tá certo? Embora que o testamento, qualquer um desses testamentos podem ser objeto de questionamento aí pelos legitimados a suceder aí em qualquer circunstância. Mas o que a gente pensa aqui, se você como advogado, lá como operador do direito, se alguém vem e te diz qual é a melhor forma, eu quero fazer um testamento, qual é a melhor forma de praticar esse ato de disposição aí? Então, a gente, na verdade, vai olhar para o cliente e tentar amenizar o máximo possível aquele tipo de discussão que é o que ele não almeja, tá certo? Ou não quer que haja em volta do seu patrimônio. E aí a gente dá a opção pelo testamento público, que é o testamento que afasta, ou pelo menos procura afastar de uma maneira mais adequada em relação às demais formas, a qualquer discussão que envolve aí um pedido de anulação ou questionamentos envolvendo vícios, né? Então, aberta a sucessão, deverá ser publicado e confirmado em juízo pelas testemunhas, e aí, havendo aí a ausência dessas testemunhas, o juízo pode se satisfazer com apenas uma delas. Aí o artigo 1879 vai dizer o seguinte, ó: em circunstâncias excepcionais,
declaradas na cédula, o testamento particular de próprio punho e assinado pelo testador, sem testemunhas, poderá ser confirmado a critério do juízo, né? Então, observe o seguinte, a pessoa está sozinha em determinado lugar, né? Lembra daquele filme com... Deixa eu ver se eu me lembro o nome do ator. Fugiu da memória agora o nome dele, que ficou na ilha lá por alguns anos, né? E aí até fez com que uma bola, acho que era uma bola de vôlei, virasse ali o seu companheiro de conversa ao longo daqueles anos, né? Então, percebe o seguinte, uma pessoa numa condição daquela, ele acaba por fazer um testamento, vou morrer nesse lugar aqui, né? Eu estou sozinho nesse lugar, e ele começa a escrever, tem uma caneta, um pedaço de papel, começa a escrever ali, rabiscar o seu testamento. Então, esse tipo de situação peculiar, né, particular, muito específica, pode até, a depender do caso, afastar a necessidade de apresentação de testemunhas, né? É possível até, a depender do teor que constar do testamento, o juízo ali, corroborada com outras evidências, com outras provas, se satisfazer no sentido de dizer que é desnecessária a obrigatoriedade legal de se trazer testemunhas pelas próprias condições nas quais o testamento ele foi lavrado, né? A gente costuma dizer também do chamado testamento nuncupativo, né? Testamento nuncupativo naquela condição de iminente risco de morte, e aí a pessoa, então, ela vai lavrar o seu testamento nessas situações, e aí demonstra, evidenciar dessa condição, a consequência disso é o juízo até afastar aí a necessidade legal de apresentação de testemunhos, né? O filme é o Náufrago, professor. Oi? O filme é o Náufrago. Náufrago, pô, como é que é o nome daquele ator conhecidíssimo, Tom Hanks. cara? Tom Hanks, isso mesmo. Então, naquele filme a gente percebe, né, essas situações, o cara tá ali numa situação de risco, né? Sabe uma outra situação que ontem eu estava pensando? Teve um rapaz aí que foi lá nos Estados Unidos, pro Alasca, ontem estava passando no Fantástico, e ele foi fazer um trajeto aí de um cara que até escreveu um livro aí a respeito, enfim. E aí foi passar uns dias lá num ônibus, e o cara, depois, na hora da volta, parece que começou a esquentar o lugar, e o rio acabou derretendo a geleira, de forma que ele não conseguia atravessar, né? A sorte dele é que ele estava com o GPS via satélite e conseguiu chamar o socorro, né? Mas nessas situações, por exemplo, são muito peculiares da pessoa se vê numa condição de iminente risco de vida, ela pode ali fazer o testamento, e demonstrado depois em juízo essas situações de veracidade dessa condição de risco, o juízo vai dizer, ó, é desnecessária a apresentação de testemunha nessas situações, porque é certo que ele estava nesse iminente risco de vida, por ver a assinatura dele confirmando com outra assinatura em outro documento, que é... Tudo bem, pessoal, até aqui? Tranquilos? Sousa. Beleza. Não, o seu Jair não fica falando que eu falo muito, mas ele também não fala nada agora aí, seu Jair. Hoje você está sossegadinho, hoje está tranquilo. O feriado deu um pouquinho de tranquilidade. Vamos seguir aqui, esse assunto aqui é bastante didático mesmo, é bem sucinto, não tem muito
que a gente discorrer, não. É bem o que é bem objetivo mesmo. E a gente nem vai fazer intervalo. Vamos bater direto aqui. E daqui a pouco a gente já encerra. Deixa eu voltar aqui, então. Vamos lá. E aí agora o chamado codicilo, né? Guarde essa palavra, né? O codicilo é uma espécie de mini testamento, né? A ideia desse instrumento aqui, turma, é não deixar, quando a pessoa não deixa disposições de última vontade de patrimoniais vultuosas. Aqui a ideia é deixar a indicação de pequenas particularidades que a gente costuma dizer de pequena monta, né? Pequenos valores, objetos bastante peculiares, específicos, indicações com relação a desejos vinculados ao enterro, ao velório. Então, se utiliza desse instrumento, desse documento, para deixar esse tipo de disposição. O codicilo é o escrito particular pelo qual o codicilante, né, que é o testador, faz disposições especiais sobre o seu enterro, legado de esmolas, móveis, roupas ou joias de pequeno valor. Então, o que nós temos aqui é uma indicação de pequena monta, né? Veja que nesse caso aqui eu posso até ter um testamento que vai dispor do meu patrimônio, mas eu tenho ali pequenos objetos ou determinados pertences que terão uma destinação diferentemente daquele patrimônio que é objeto de sucessão, né? Diferenciada. E aí, para isso, eu posso deixar no testamento, como posso deixar também aqui nesse instrumento chamado de codicilo, certo? Então, ele exige a forma hológrafa, né? Quer dizer, escrito à mão, tá? Ele tem que ter essa forma, e a capacidade para testar, né? Então, a capacidade para testar a partir dos 16 anos e estar bem das faculdades mentais para poder estabelecer aí o chamado codicilo, tá certo? Através do codicilo pode haver nomeação ou substituição de testamenteiro. Então, eu posso fazer a indicação, eu quero que seja testamenteiro lá no testamento que eu deixei, fulano de tal pessoa, né? E o codicilo, ele fica automaticamente revogado se houver testamento posterior que não confirme. Então, percebe, se a pessoa fez um codicilo, deixando ali as disposições de pequena monta, né, vinculadas aí a orientações quanto ao sepultamento, enterro, etc. Posterior ao codicilo, ele fez um testamento, o testamento precisa, e aí se quer manter aquelas disposições do codicilo, é necessário que o testamento traga à disposição uma cláusula indicando que existe um codicilo. Tá certo? Então, veja, o codicilo ele vai ser suplantado pelo testamento particular, pelo testamento cerrado ou pelo testamento público, se não houver nenhuma disposição com relação a ele para confirmá-lo. Então, se não houver confirmação, ele vai ser
ele vai ser objeto de revogação, né? Aqueles atos que foram ali determinados vão ser invalidados pelo novo instrumento que foi lavrado. Assim como acontece com os demais testamentos. Tudo bem? Então, veja, se eu tenho um testamento público que eu fiz em 2018 e agora em 2020 eu pretendo renovar ou fazer um novo testamento, aquelas disposições constantes do testamento de 2018 automaticamente vão ficar revogadas, a não ser que eu prescreva que determinadas cláusulas permanecerão vigendo, tá certo? Senão um vai sobrepor ao outro, a mesma regra aqui. Então, o que eu tenho são situações diferenciadas com relação ao conteúdo que deve compor esse documento, tá certo? E também o aspecto da sua solenidade. Com relação à sua solenidade, nós temos essas características aí, essas características bastante pessoais, né? O 1881 vai dizer o seguinte: toda pessoa capaz de testar poderá, mediante um escrito particular seu, datado e assinado, fazer disposições especiais sobre o seu enterro, sobre as esmolas de pouca monta, a certas e determinadas pessoas ou indeterminadamente aos pobres de certo lugar, assim como legar móveis, roupas ou joias de pouco valor de seu uso pessoal. Então, sei lá, eu tenho lá o único terno que eu uso para fazer as minhas audiências ao longo dos meus 10 anos de advocacia, então eu resolvo deixar esse terno aí para o marido da minha filha, não é isso? Então, eu vou deixar ele, de preferência, bem surradão, né? Deixo para ele, certo? Como um legado para ele. E aí eu preciso fazer um testamento para isso, né? Vou gastar com o testamento um valor maior do que o que custa o terno. Não vou fazer. Então, faço o quê? Faço um codicílio, tá certo? Deixando aí especificamente esse legado de pequena monta para essa criatura que eu acabei de mencionar. Tá certo, pessoal? O que mais? Aí sim, temos os chamados testamentos extraordinários, tá? Que não foge muito aí à regra daquele testamento nuncupativo, né, em iminente risco de vida, tá certo? Então, o testamento marítimo aeronáutico, eu tenho disposições específicas para eles, né, a partir do artigo 1888 até o 1892, eu vou ter ali testamento marítimo e aeronáutico. Testamento marítimo é aquele que é feito em viagem, veja, em viagem, a bordo de navio pode ser de guerra ou nacional, né? Testamento aeronáutico, mesma regra, olha só, em viagem, a bordo de aeronave, militar ou comercial. A pessoa que testa, ela acredita que vai morrer antes de findar a viagem ou antes de terminar a guerra. Então, a pessoa já está ali entregando a alma para Deus, não é isso? Antes de qualquer coisa, né? O avião está arremetendo, né? E aí ela vai e já aproveita para fazer ali o testamento com os olhos fechados mesmo, né? Chama ali o comandante e aí faz o seu testamento, né? O testamento é feito perante o comandante e aí ele tem um prazo decadencial, né? Um prazo de caducidade, que a gente chama, né? A caducidade, se o testador não morrer na viagem
ou no prazo de 90 dias seguidos ao seu desembarque em terra, onde possa fazer outro testamento na forma ordinária. Então, percebe que não vai prevalecer esse testamento feito nesta modalidade, caso a pessoa passe dessa situação aí de presunção ou de expectativa de morte. Então, aí ela pode, depois desse tempo, não há sentido de manter o testamento extraordinário, não há sentido de manter o testamento especial, se ela agora em terra pode fazer o testamento ordinário de acordo com os ditames aí que nós outrora vimos, né? O testamento público, o testamento cerrado ou o chamado testamento particular, né? E, por fim, aí o testamento militar. Veja o testamento militar, pessoas a serviço das Forças Armadas, em campanha ou praça sitiada, ou que esteja de comunicações interrompidas, a caducidade vige aí a mesma regra do aeronáutico ou do marítimo, né? O testamento não culpativo, né? Quando estiver aí em combate ou ferida, a pessoa pode testar oralmente, confiando sua última vontade a 2 testemunhas. Porém, não terá efeito se a pessoa não morrer na guerra ou se ela se convalescer aí dos seus sofrimentos. Tá certo? Pessoal, dúvidas até aqui? Tranquilidade, pessoal? Tranquilidade, professor. Aí, no Código Marítimo, como é que se fala? No Marítimo ali, professor, se o comandante morrer, fudeu, né? Aí vai ter que buscar alguém de baixa patente, né? Da patente hierarquicamente inferior a dele, para poder fazer. Mas o problema maior aí vai estar nessa situação de morte de boa parte aí da tripulação, né? Aí o que a pessoa deve fazer é fazer o nuculpativo, né? Ela testa ali oralmente para as pessoas que estiverem próximas e torcer para que essas pessoas sobrevivam para que possam depois em juízo atestar que foi a declaração de última vontade daquele falecido testador, né? Entendi. Valeu, professor. Pessoal, é isso. Então, hoje eu não vou estender mais, porque senão eu vou entrar aí já na questão do inventário. E eu quero começar inventário na semana que vem com vocês, porque aí a gente vai falar acerca da abertura do processamento de inventário, aí observando as regras específicas do Código de Processo Civil. Vamos caminhar um pouquinho a respeito das peças processuais. Aí eu quero trazer para vocês aqui algumas peças processuais e alguns despachos. Eu estou separando, não deu tempo ainda de separar, mas aí eu quero trazer alguns despachos, as decisões judiciais vinculadas dentro de um procedimento de inventário. Eu quero ver se eu consigo, no mesmo momento que a gente tiver aqui com a apresentação da aula, se eu consigo abrir, não sei se é possível, eu vou fazer esse teste ainda, mas eu quero ver se eu abro aqui o recurso aí do TJ, um processo digital que a gente tem um procedimento de inventário, para que vocês possam visualizar as peças processuais, como são juntadas na prática, para que vocês percebam aí como é o desenvolvimento de um procedimento
de um procedimento judicial vinculado ao inventário, né? Vão perceber que, diferentemente lá da pessoal do sétimo aí, por exemplo, que já está fazendo o estágio, vocês vão perceber que a petição de abertura de inventário ela é extremamente mais simplificada do que as petições iniciais vinculadas no artigo 319 do CPC. Né? Então, a gente vai perceber que o rito procedimental ele é bastante peculiar, bastante específico, e isso vai fazer com que a gente possa... E aí, visualizando essas peças, essas petições, vai dar uma maior claridade para a gente, quando a gente diz acerca das primeiras declarações, das últimas declarações, vinculadas a impugnações eventuais, né, dos despachos que os juízes dão, nomeando aí os inventariantes, qual é a obrigação do inventariante propriamente dita, né, quem efetivamente esses sucessores aí, como é que é distribuída na prática aí o seu quinhão vinculado à disposição de última vontade dentro do procedimento de inventário. Então, eu estou montando aí algumas dessas peças para que vocês possam vislumbrar. Falando, inclusive, a respeito do testamento, turma, você vê, nesse tempo de advocacia, eu estou advogando desde 2010, um pouco antes eu já estava em escritório de advocacia. Se eu me deparei com 2 procedimentos que envolveram testamento, foi muito. Então, eu vejo, o nosso escritório a gente sempre fez inventários, a gente atua nessa área de família vinculada a inventário, né, a sucessão. Pode até ser porque tem uma justificativa para isso também, pessoal. Pode ser que, em razão do escritório ser um escritório não de renome ou de ponta, então é possível que a falta de clientes que tenham deixado testamento também decorra dessa natureza, tá certo? Mas, a grosso modo, a gente percebe que, de fato, as pessoas morrem sem deixar mesmo testamento. E aí me fez recordar, e eu vou ver se eu ainda tenho guardado ainda o testamento dessa pessoa. Se eu tiver, eu vou trazer para vocês para vocês apreciarem, para ver como é que é o teor dele. E esse cliente meu era um italiano, hoje, né, já falecido, o seu Aurélio Caseta, e uma pessoa maravilhosa, tinha muita amizade com ele. E quando ele faleceu, nós cuidamos aí de um procedimento de inventário para ele. Ele fez a transferência da maioria do patrimônio em vida, mas ele acabou por deixar lá um veículo que estava em nome dele. Ele não havia transferido, o veículo ficou no nome dele. E aí a esposa dele não dirigia, os filhos também não tinham interesse no carro, aí pediram para que a gente fizesse o inventário. Veja, a gente achou que seria alguma coisa muito tranquila de fazer, né? Um bem só específico ali, tranquilo, né? Tinham 2 filhos, todos adultos, mais a esposa, a viúva, legal. Quando a gente pediu a abertura do inventário, depois o juiz pediu para que a gente levasse a certidão de ausência de testamento nos autos. Bom, aí a gente pediu para o colégio notarial a certidão, e aí, para nossa surpresa, pessoal, ele tinha deixado um testamento. Deixou um testamento. E aí o procedimento, que seria um arrolamento sumário, acabou por se tornar um tanto quanto mais criterioso, mais complexo, em razão da existência de um testamento que a esposa dele não sabia ou não se lembrava,
não se lembrava mais, os filhos não tinham conhecimento, e aí eles começaram a contar que o pai, quando veio da Itália, e aí é muito uma cultura europeia, ele fez com que fez questão de fazer um inventário, fazer o testamento, para deixar aí, e aí, tanto que ele não deixou como legado bem específico, singularidade de patrimônio, ele colocou lá como percentuais. Se eu ainda tiver ainda guardado esse testamento, eu vou trazer aqui em aula para que vocês possam apreciar. E aí, lá ele não deixou bem específico, ele deixa o percentual para a minha esposa, etc. E aí foi mencionando numa condição de percentuais para aqueles beneficiados no testamento, né? Então, veja que foi até uma surpresa para a própria família descobrir depois que o pai havia deixado aí um testamento. Ele fez um testamento público, não foi um testamento cerrado e nem um testamento particular, fez um testamento público, mas estava lá, ninguém tinha conhecimento, para vocês terem ideia de como este assunto é um assunto que fica longe do nosso cotidiano, da sua grande maioria das vezes, né? Infelizmente. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo, professor. Show de bola. Tudo. Tranquilo, professor. O brasileiro está a caminho ainda dessa cultura de fazer testamento, deixar as coisas mais organizadas. Deixar mais Porque organizado. a gente ainda não tem essa cultura devido ao pouco patrimônio que se acumula, né? Então, eu acho que esse é um dos grandes problemas, e o custo de se fazer tudo isso, né? Eu acho que o brasileiro hoje ainda se preocupa mais em comer, claro que necessidade básica. A maioria, né? Uma classe que já é mais instruída, obviamente, que tem acesso e faz mesmo. Aí é interessante até, porque, na verdade, o testamento, ele acaba por afastar uma série de discussões que se dá entre os sucessores depois da morte, né? Então, um testamento bem ajeitado, bem arrumado, com a composição bem definida, ele acaba mantendo a ordem na família depois, né? Porque a gente percebe que muito dos inventários que nós temos, em razão das sucessões legítimas, tendo situações mal resolvidas com relação aos descendentes, né? Principalmente quando a gente tem, num caso específico, descendentes que são filhos unilaterais. Às vezes a pessoa deixou filhos de um casamento, e os filhos de um outro relacionamento são filhos, e aí a gente já conversou sobre isso, né? O princípio da igualdade, são filhos de maneira igual, vão participar de maneira igual, né? E aí essas situações acabam trazendo um desconforto familiar, né? Um distanciamento maior entre aqueles herdeiros, porque eles ali vão se degladiar, e aí até vão fazer troca de acusações, enfim, uma série de coisas que a gente, infelizmente, na prática acaba vendo, porque a pessoa ela se preocupou em vida, em fazer patrimônio, em deixar patrimônio, e às vezes até em deixar bem a família, mas não se preocupou em resolver, em podar essas arestas que acabam, às vezes, por vezes, permitindo aí que um inventário se torne quase que patrimônio tombado do tribunal, porque não termina em razão das discussões, das picuinhas que vão se vivenciando ali no procedimento de inventário. Mas vocês vão ter oportunidade, assim, de lidar com esses assuntos
e quem gosta da área de família, a gente aprende muito com esse tipo de procedimento, porque a gente acaba não só lidando com a área jurídica, mas com a área psicológica, com a área sentimental das pessoas, né? Uma tratativa que a nossa palavra tem um certo peso, dependendo do aconselhamento que a gente acaba dando num caso concreto, né? Então, é uma área que quem gosta de área de família vale a pena se especializar e se dedicar, porque a gente acaba contribuindo bastante, não só para aquela família, mas até para amenizar aí a condição de processos judiciais que são infinitos aí, que não terminam, né? Pessoal, é o seguinte, agora eu queria terminar, nós já terminamos então a nossa aula, pessoal, aí deixa eu até parar a nossa gravação aqui.